Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Paulo, Filipenses 1:9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra essa mesma força, converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, o manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamos-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Que assim seja. Boa noite a todos, os presentes e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu pergunto, tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Não? Sejam bem-vindos. Então, assim, neste momento, convido a todos para a gente silenciar o nosso coração, nos conectar com a espiritualidade bondosa e pedir que neste momento toda a espiritualidade esteja nos auxiliando, nos orientando para que a gente consiga sair daqui com mais conhecimento para colocar em prática. E assim a gente vai iniciar louvando e agradecendo ao Deus que é a causa primeira de todas as coisas, que é soberanamente bom e justo em todos os momentos. Nós te louvamos neste momento e agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos pela vida, pelo amparo, que durante essa semana, por todas as oportunidades que tivemos, também pelos momentos difíceis, sabemos que Deus estava ali nos ajudando. Agradecemos pela nossa família, agradecemos pela natureza, agradecemos também pela nossa saúde e também pelos momentos que a gente esteve presente a doença em nós, que é uma forma que a gente consegue, por meio da doença, entender um pouco mais sobre a espiritualidade. E agradecidos que somos, vamos lembrar também com muito carinho as nossas crianças, que elas têm um espaço aqui, nesse momento elas estavam cantando, o nosso Coral Kid, que é a evangelização. Essas crianças, elas chegam às 17h45, às 18h45, e vêm participar do ensaio. Então, a gente tem muito carinho por elas. E se alguém tem também alguma criança em casa, que possam trazer
para que a gente aumente mais um pouco o nosso coral. Então, neste momento, vamos elevar o pensamento e agradecer esse Deus da vida por todas as nossas oportunidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje vamos receber a nossa amiga e companheira de ideal espírita, trabalhadora da casa, a Vania Garim, a nossa Ica, que a gente chama ela com muito carinho, que ela hoje vai nos falar um pouco sobre a revelação espírita. Vamos enviar muita energia para que tudo que ela fez com tanto carinho, ela consiga transmitir e a gente consiga também guardar no nosso coração e praticar. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos. Boa noite. Também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a revelação espírita. Desde o começo da humanidade, Deus procurou se revelar aos homens, isto é, mostrar verdades espirituais para orientar a humanidade. Essa revelação, ela não aconteceu de uma vez só. Ela acontece aos poucos. Conforme a humanidade vai amadurecendo, ele vai nos instruindo. É como uma criança. Ela começa na primeira série e vai indo, vai em etapas. Se ensinar uma raiz quadrada para uma criança de primeira série, não vai adiantar. Então, assim também é com os ensinamentos da espiritualidade. Lembrando que revelar é tornar conhecido algo que está oculto. Deus revela de acordo com a evolução de nós mesmos. Segundo o Espiritismo, existem 3 grandes revelações. A primeira foi com Moisés. A Marisete fez uma palestra há 2 dias. Então, Moisés trouxe a lei de Deus para o povo hebreu. Os 10 mandamentos, a existência de um Deus único e estabeleceu as leis morais. A humanidade ainda era rude e as leis eram severas. Por isso, o povo entendia que Deus era punitivo, né? Até que tinha uma oração que eu lembro de criança, diziam assim, temer a Deus. É por causa ainda disso, né? Aí veio a segunda revelação com Jesus. Ele não veio destruir a lei de Moisés, mas veio complementá-la. Jesus trouxe a lei do amor. Ele ensinou a amar a Deus, amar o próximo, perdoar e fazer o bem. Jesus mostrou que Deus não quer castigos, mas transformação moral. Então, daí com a vinda de Jesus, o povo já estava mais brando. O povo, que era nós mesmos, né? Aí, então, veio a terceira revelação. Terceira revelação, codificada por Allan Kardec, que analisou mensagens de espíritos superiores, transmitidas através de médiuns em vários países ao mesmo tempo. Essas mensagens foram analisadas, comparadas e organizadas por Allan Kardec, que estudou muito, comparou essas comunicações e analisou com lógica e razão. Assim surgiram os livros da doutrina espírita. Então, codificada por Allan Kardec. Então, não é a doutrina de Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos. Por que a doutrina dos espíritos? Porque é o Consolador prometido. Diz assim, como Jesus
não veio destruir a lei de Moisés, o Espiritismo não veio destruir a lei de amor, vivenciada por Jesus. Veio explicar. Porque Jesus disse, né? Mandarei o Consolador, que explicará tudo o que eu disse e muito mais. Por que Jesus prometeu o Consolador? Porque assim como Moisés tinha aquela lei rígida, Jesus veio e a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. A lei de Jesus, a lei do amor. Ofereça, se te baterem a face esquerda, ofereça a direita. Então, não veio destruir a lei, mas veio abrandar, dar exemplo com a vivência dele. Fazer com que eu não preciso revidar. Então, Jesus falava por parábolas. O que ele queria dizer com... Ele não queria dizer que dá a cara a tapa, né? Mas assim, não revidar, compreender. Quem joga pedra no telhado do vizinho não está bem consigo mesmo. Ninguém vai agredir o outro se não está bem, se está feliz. Eu sempre penso assim, quando não tem criança na família e as crianças dos vizinhos começam a azucrinar e fazer, jogar pedra, quebrar vidraça, essa coisa toda, a gente diz poucas e boas. Mas quando a gente tem um neto, agora já é neto, né? Mas quando a gente tem um neto, quando a gente tem os familiares, crianças, assim, criança é assim mesmo. Por que isso? Porque é da nossa índole ainda a caminho da perfeição. Então, se não pelo amor, pela dor. E o Espiritismo, ele veio para despertar o ser, a centelha divina que cada um tem dentro de nós. Então, as dificuldades que se apresentam, diz a doutrina que são oportunidades de reparação. Quando nasce uma criança com problema, a gente diz, mas como Deus permite uma coisa dessa? Quando nós conhecemos a doutrina espírita, que conhecemos a lei de causa e efeito, que a gente sabe que a vida não termina com o corpo, que o espírito vivifica, oportunidade de reencarnar e ter uma nova oportunidade de refazer aquela tarefa que não foi feita bem. A doutrina espírita esclarece e consola, como Jesus prometeu. Mandarei o Consolador prometido. A doutrina espírita esclarece e consola. Conheça a verdade e a verdade te libertará. E através de 5 princípios. Então, a doutrina espírita tem 5 princípios. A existência de Deus. Porque até então, nós vimos Deus como um velhinho de cabelo comprido, sentado lá em cima da montanha. Eu lembro sendo de pequena lá na igreja, lá em casa, tinha um quadro de Santa Ceia, tinha um quadro de Deus, que era um senhorzinho lá, em cima de uma montanha, enxergando tudo para baixo. Então, era um ser. A doutrina espírita, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta, que é Deus? O que é Deus? Então, os espíritos, que é a doutrina dos espíritos, os espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, já ali está dizendo que não é um homem lá sentadinho para a gente ir, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, ele não pune e não premia ninguém. Aquilo que acontece com nós é de acordo com o nosso caminhar, de acordo com aquilo que fazemos. Vamos desvendando, porque onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque está na nossa consciência. Mas como a gente falou lá das 3 revelações,
que nós só vamos entendendo de acordo com o caminhar. Então, é de acordo com o nosso dia a dia, nós vamos, com os acontecimentos que tem à nossa volta, que nós vamos podendo compreender aonde que eu devo mudar. A segunda é imortalidade da alma. A doutrina espírita, através da doutrina espírita, tem uma comprovação de que nós não morremos. Nós somos eternos. O que morre é o corpo. O espírito vivifica. Então, quando encarnado a alma, quando desencarnado o espírito. Quando esse espírito, quando desencarnar, que esse espírito se desprender desse corpo, ele vai para algum lugar. Aí muitos dizem, vai para o céu. Não sei. Vai para o lugar da nossa afinidade. Se eu sou ruim, se eu sou maldosa, eu vou com os afins. Nós somos o imã. Nós atraímos aquilo que precisamos. Que precisamos trabalhar em nós. Então, mas como é que eu vou querer uma doença? Como é que eu vou querer nascer naquela família? Com aquela pessoa? A lei de atração. É bem aquela que eu escolhi, é bem aquela que eu precisava. Porque nós não somos largados do paraquedas. Cada um de nós tem o melhor lugar. A melhor cidade, a melhor família, melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor vizinho. Por quê? O crescimento é individual e coletivo. E coletivo. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos um dos outros. Até para... Como é que é o diamante, né? Pedra bruta. Mas até ela ir para o anel, não tem. Mas até para ir nos anéis, aí tem quem tem, ela vai muito trabalho, muita lapidação. E assim é nós mesmos. Assim somos nós. Precisamos de muita lapidação para sermos melhores, né? Mas sabendo da imortalidade da alma, que nós não morremos e que nós não perdemos. Eu perdi meu irmão. Desencarnou meu irmão agora há pouco tempo. Eu não perdi ele. Ele desencarnou, ele deve estar em algum lugar. Rezar para aqueles que desencarnaram. Então eu vou rezar porque ela foi para o céu, a mãe, o irmão, não sei quem lá, foi para o céu, então eu vou rezar pedindo ajuda. A vida continua. Os espíritos desencarnados, eles não ficam à bela disposição de responder a nós mesmos. Quanto antes eles se desvencilharem e fizerem a caminhada deles, melhor. Assim como a gente faz com os filhos. A gente não manda os filhos para a escola, a gente não manda os filhos para trabalhar, a gente não encaminha. Assim é nós quando desencarnarmos. A vida continua. Então não vai ficar ali esperando, porque o meu irmão desencarnou, então eu vou pedir para ele vir dizer como é que ele está, como é que ele não está, e essa coisa toda. Não, eu quero bem no meu irmão. Eu vou rezar por ele. Que Deus ilumine, que ele esteja num bom lugar, que ele aproveite tudo que for ofertado. E assim, nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque lá onde ele estiver, ele vai ter que continuar a caminhada. Se eu começar a puxar ele para cá, ele vai ficar preso. Vai ficar obsediando. Eu vou ficar obsediando ele. E ele não vai crescer e nem eu. Por ficar. Então, o luto, ele é normal, sentir saudade. Mas que sempre lembramos que é libertando. Quem ama, disse Jesus, liberta. E por que nós não libertamos? Porque somos possessivos. A gente dá uns nomezinhos diferentes, né? É amor. Se tu não ficar comigo, eu te mato. Mas é amor. Que amor é esse? Isso não é amor. Qualquer coisa, menos amor. A gente tem que pensar. E a doutrina, ela faz isso. Tem uma amiga minha que diz assim, Ica, eu não quero ser dessa tua doutrina aí, tudo é culpa da gente.
E, de uma certa forma, é. Qual é o inferno astral? Os infernos. É quando a gente está brava, quando a gente não aguenta, quando a gente quer quebrar tudo. Não é um inferno? Mas respira fundo. Vamos resolver. O que eu posso fazer nessa situação? Jesus, me ajuda. Meu anjo da guarda, sei lá o que cada um pede. Me ajuda, me dê uma luz. Como eu posso modificar a mim mesma? Mas o maior inferno da gente é porque a gente quer mudar o outro. É porque o outro não faz como a gente quer e daí a gente fica agoniado. O filho não anda na linha, mas eu já disse para ele. Mas ele não vai. E aí, a caminhada é dele. Eu vou fazer o meu melhor para educar ele, para que ele ande no caminho certo. Se ele não andar, o que eu vou fazer? Vou me infernizar? Não dá. São escolhas. A doença é uma dor. Mas eu posso ter a dor sem o sofrimento. Diz Allan Kardec, nos livros da codificação. Nós podemos ter a dor sem o sofrimento. Ou podemos ter a dor com o sofrimento. A escolha de quem? Nossa. Aceitação, compreensão, busca do conhecimento. O que é a doutrina, a terceira revelação? Consolador prometido? Esclarece e, através do esclarecimento, consola. Como é bom saber que meu irmão continua. Né? Isso deixa a gente confortada, consolada. Então, a alma não morre. Nós não morremos. O que morre é o corpo. Comunicação com os mortos, com os espíritos, né? É a terceiro item que a doutrina espírita... Então, a comunicação. Através da mediunidade, a gente tem relatos, tem encaminhamentos, e daí a gente sabe que a vida continua. E quando vem os relatos, a maioria das pessoas querem muita informação dos que já se foram. Então, assim, o telefone não toca daqui para lá. O telefone toca de lá para cá. Então, não adianta a gente querer saber. Porque só vai saber se tem necessidade, primeiro. E segundo, merecimento. Então, se eu tiver necessidade de saber como é que está meu irmão, minha mãe, meu pai, eu vou saber. E se não, eu não vou saber. Então, não vamos se prender a isso. Vamos orar para que eles continuem e vamos fazer a nossa parte para ser o nosso melhor. A reencarnação. Porque nós vamos reencarnar. E o que é a reencarnação? Então, até na lei os católicos ainda, né, falam sobre a ressurreição. E o Espiritismo vem trazer, então, a reencarnação. A reencarnação, a gente vai vir de novo com um novo corpo. Aí pergunto para Jesus, mas como um homem velho entrará no útero da sua mãe? Não sei muito bem as palavras. Mas como? Aí assim, não entendeis, vocês é homem de lei, não entendeis essas coisas. Através do Espiritismo, a gente foi compreender que a reencarnação, então, é assim, o espírito não sei me fugir a palavra agora, mas ele vai diminuindo, vai tendo o véu do esquecimento e vai reencarnar numa mãezinha. Vai ter novo corpo. Então, quando nós temos o nosso neto, o nosso filho, o nosso bebezinho, ele é o bebezinho novo, mas o espírito é velho. Por isso, a doutrina também diz, olha para a criança e vê as tendências dela. Porque tem aquela criança que é maldosa, já desde criancinha. E tem aquela que é mais dócil. Então, os pais, conhecendo isso, podem auxiliar esse espírito reencarnante a conduzir no caminho reto, o certo, sei lá. Né? E o quinto item, então, da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Porque Jesus fala, né?
eu vou preparar o lugar. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha como tudo que diz a doutrina espírita está lá na Bíblia, no Evangelho. Está tudo lá. Só que com outras palavras. Conforme a evolução do planeta, vêm as revelações para que o povo possa evoluir junto. Sair, revelar, tirar do oculto, né? Que está tapado. Então, essas revelações vêm para que a gente possa se fortalecer, ter nossas visões das coisas. Então, agora, se eu sei que o filho que nasceu com uma problemática não foi por castigo de Deus, mas sim por misericórdia, porque noutra encarnação ele deve ter seus conflitos lá, não vem ao caso, e agora ele está com essa oportunidade, com essa deficiência, para justamente reparar os seus erros. Olha que coisa boa. Quando meu filho roda lá na segunda série, terceira série, sei lá, e a escola dá uma nova oportunidade, até no fim do ano lá dá um provão, né, para ver se dá uma ajuda, uma aula particular, uma coisa assim. É a mesma coisa. Então, olha como Deus é misericordioso para conosco, né? A doutrina espírita vem nos esclarecer tudo isso. E quanto mais eu me esclarecer e não fugir das minhas responsabilidades, porque é fácil a gente pegar, quando dá umas encrencas, de, não quero saber disso, eu vou para cá. E daí deixa lá tudo a ilusão. Se eu não resolver meu conflito agora, reconciliai-vos enquanto estiver a caminho. Disse Jesus. Se eu não reconciliar enquanto eu estiver a caminho, eu vou reencarnar de novo e talvez numa situação pior, que é para mim aprender. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, quando nós sabemos de tudo isso e tiver um desafio, respiremos. E vamos procurar pensar. Pedir ajuda, né? Então, a doutrina, ela é esclarecedora para que a gente possa caminhar com mais liberdade, com mais segurança, né? Confiando mais. Como vemos, o Espiritismo não veio matar a curiosidade, porque antigamente tinha as mesas lá, as coisas assim, e muitos ainda hoje vêm para a casa espírita querendo saber de coisas. E o Espiritismo não veio para isso. Ele veio para ajudar a nós se modificar. É aqui tudo a coisa, não é ali. Ali são as ferramentas que mexem o que está aqui, para que eu possa crescer, para que eu possa despertar as virtudes que estão adormecidas dentro de mim mesma. Para isso é o conflito. Ele veio transformar o ser humano. Quando estudamos que a vida continua, passamos a perdoar mais, julgar menos e praticar a caridade. Pois a verdadeira felicidade está em amar, servir e fazer todo o bem que pudermos. Quando a gente diz assim, fazer todo o bem que nós pudermos, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu faço um pouco de bem, mas não é tudo aquilo. Então, olha que a gente já vê que está longe de ser perfeito. Então, fazer todo o bem que pudermos. É o convite de Jesus. Melhorar como pessoa é construir a paz em mim, no meu irmão e no mundo. É dar o melhor de cada um de nós. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz a cada dia para se tornar um pouquinho melhor. Esse é o verdadeiro espírita. E como diz aqui, né? Então vamos nos melhorar como pessoa, construir a paz em mim, no irmão e no mundo. É o pedido que se faz em todo o evangelho diário, né? Se pede pela paz. Eu vou convidar todos, eu vou cantar uma estrofe, eu não sou muito cantora, né? Mas a pessoal aí pode me ajudar. Quem sabe a música,
que eu vou cantar só uma partezinha da música Paz pela Paz, de Nando Cordel. Ela diz assim: a paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Ica. E é como ela fala, temos que cantar pela paz. E agora, neste momento, então, convido a todos para a gente, novamente, vamos fechar nossos olhos, refletir um pouco sobre a palestra, sobre a revelação espírita. E, neste momento, vamos, então, fazer o nosso pedido. Vamos pedir por nós que estamos aqui. Vamos nos abrir para a espiritualidade bondosa, para Jesus, o nosso Divino Mestre, as nossas dores, as nossas dificuldades. Que Jesus amenize. E neste momento, então, Jesus está passando em cada um de nós com a espiritualidade e vai nos dar o passe, aquele passe que nos vai reconfortar, nos vai dar força e coragem para a gente continuar mais uma semana. Vamos então, neste momento, sentar confortavelmente na cadeira. Você que está na sua casa, neste momento também, senta bem confortável, pode também colocar a sua aguinha, e que neste momento a espiritualidade estará enviando boas energias a todos. Pensamos em Deus, pensamos em tudo que a gente quer de bom, que venha até nós boas energias, que neste momento toda aquela angústia saia como se fosse uma água, e que neste momento esta água está sendo colocada neste copo, sendo renovada esta água neste momento. E é a água da vida que Jesus está passando em cada um de nós. Assim como lá as crianças também estão sendo atendidas com o passe coletivo. Pensemos em Deus, pensemos em Jesus e sentimos essa boa energia neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E a todos desejo uma boa semana, e amanhã teremos o Evangelho Híbrido aqui às 19 horas. E também, sábado que vem, estaremos reunidos nesse mesmo horário para mais uma palestra. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.